Bom, irmãos, é muita alegria que eu venho trazer mais uma vez a palavra do Senhor essa noite para nós, né? Eu estou um pouco rouca, mas o Senhor, quando manda, a gente tem que obedecer, né? Quando o pastor manda, a gente obedece também, né? Bom, eu queria que, antes de mais nada, a gente fizesse mais uma oração ao Senhor. Obrigada, irmão. Fizesse mais uma oração ao Senhor, né? Pedindo para que Ele venha ministrar nas nossas vidas. Eu tenho certeza que Ele já ministrou aos nossos corações durante todo esse louvor, falou comigo fortemente, mas vamos orar para mais uma vez. Oração nunca é demais. Que nós oremos mais uma vez pedindo que o Senhor use a minha vida e que abra os nossos corações, amém? Senhor Jesus, Senhor, eu oro a Ti, Senhor, agradeço a Ti primeiramente por este dia, Pai. Obrigado por este louvor, obrigado pelas vidas que estão neste lugar, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, agora com a Tua palavra, Pai. Nós não queremos, Senhor, ouvir algo deste mundo, Senhor. Nós não queremos ouvir, Senhor, e nem ser ministrados, Senhor, com nada, Senhor, desta terra. Nós queremos ser alimentados agora, Pai, com o pão do céu, Pai. Desce, Senhor, neste lugar, Senhor, ministrando, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Fala fortemente aos nossos corações, Pai, que nós possamos sair daqui transformados pelo Teu Evangelho, Senhor, verdadeiro, Pai, acima de tudo. Nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais da Tua unção, Senhor. Nós não viemos aqui para mais um culto, para mais um domingo. Nós viemos, Senhor, aqui prestar culto ao Senhor, prestar culto, Senhor, ao Senhor dos exércitos, ao Senhor, o médico dos médicos. O Senhor está neste lugar e nós somos gratos, Senhor, pelo Senhor, o Criador dos céus e da terra, estar aqui, Senhor, ministrando sobre as nossas vidas, Pai. Nós somos privilegiados, Senhor, de usufruir da Tua presença, Pai. Então nós Te glorificamos e Te agradecemos, Senhor, por isso, Deus. E ministra, Senhor, aos nossos corações, às nossas mentes, Pai. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, estar longe de tudo aquilo que nos influencie fora daqui, Pai. Que nós possamos somente ouvir a Tua voz. Que nós possamos somente, Senhor, abrir o nosso coração ao Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 João. Não, 1 João não. João 1, desculpa. Assim. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Essa passagem bíblica, quando eu estava lendo, falou muito ao meu coração em relação a quem sou eu. O Senhor, Ele me entregou essa palavra há alguns dias para me confrontar, primeiramente, né? E o Senhor foi ministrando na minha vida através de um plano de leitura de celular, né? Eu faço esses planos, eu gosto de plano de leitura de celular. Eu não sei se mais alguém faz isso. Tem um aplicativo, tem o plano de leitura. E o plano de leitura que eu escolhi dessa vez, agora eu já estou em outro, mas eu estava lendo nessa época, Desintoxicando a Alma. A primeira coisa que eu pensei foi assim: esse plano acho que vai fazer uma limpa, né? Vai me ministrar, abençoar minha vida, que eu vou sair tão cheia do Espírito e menos cheia de coisas, assim, né? Mas a minha intenção, minha mente pensava o quê? Eu vou ouvir bênção, né? Porque vai desintoxicar, né? Mas na verdade não. Esse plano de leitura, Desintoxicando a Alma, me surpreendeu, porque ele foi bastante chibatada. Ele foi muito tapa na cara. Eu estou em outro que eu também achei que ia ser, mas não é também. É bastante tapa na cara.
E foi bastante tapa na cara. Esse aí foi muito assim, quem que eu era diante de Deus. Me confrontou muito o que eu estava fazendo para o Senhor, quem eu estava sendo para o Senhor, o que eu estava oferecendo para o Senhor, né? E foi aonde Deus ministrou essa palavra no meu coração, que eu achei excelente. Eu indico todo mundo, quem puder e tiver o celular, põe lá o plano de leitura, que é bem bacana. Deus fala com a gente de maneiras que a gente não imagina, né? E esse plano de leitura, além de passagens bíblicas, ele tem devocionais, bem bacana. E me confrontou muito em tudo que eu estava sendo para o Senhor, porque a gente acha que ser para o Senhor, muitas vezes, é só a gente pegar e falar do amor de Deus, né? Ah, porque eu fui lá, aí fulano estava lá falando, chorando, tal, eu peguei e falei do amor de Jesus, que ele precisava de Jesus. Isso é falar de Jesus, mas mais do que falar de Jesus, a gente tem que viver Cristo. A gente tem uma frase que diz, né, que pregue em todo o tempo, se necessário, use as palavras. Então as palavras são o de menos do que a gente vive, são o menos que a gente prega, estão nas nossas palavras. E eu percebi, eu falei, nossa, quanto que eu falho, né? O quanto que eu vejo que eu prego de Jesus, mas assim, eu acho que eu prego mais nas frases e nas palavras do que com as minhas atitudes. Tudo bem que eu ando correto, eu faço direito, mas de vez em quando eu acordo meio mal-humorado, não dou bom dia para ninguém, eu já passo por gente, não cumprimento, mas não é falta de educação, não é por nada, é porque eu estou naquele dia meio virado assim. E Deus foi me confrontando em relação a isso, né? E foi falando para mim, porque o que as pessoas pensam de mim é também a imagem que eu passo. Nem sempre, né? A gente sabe que tem às vezes que as pessoas veem a gente de um jeito e não é. Mas não é toda vez que é assim. Mas 90% das vezes as pessoas pensam da gente a imagem que a gente passa. Quantas vezes a gente todo mundo tem família e todo mundo pensa, né? Ixi, fulano vem hoje. Ixi, ai, aquele lá ninguém aguenta. Não, aquele lá tem que falar mais de boa, não fala muito, né? Cumprimenta, mas também deixa no canto lá, não vamos ficar muito de papo não, porque não dá certo. Todo mundo tem alguém na família, ou algum amigo distante da família que está sempre ali, que é assim. E eu oro para que não sejamos nós, né? Que nós não sejamos nem sei como é que fala, sejamos, né? Sejamos essa pessoa que quando chega a pessoa, putz. Porque a gente tem que ser, como o Abraão já cansou de falar, né? O sal na medida certa, nem de mais e nem de menos, né? Porque de menos também a gente está cheio de carne, está cheio da nossa carne, cheio da nossa vontade, cheio do, ai, eu estou intolerante. A pessoa vem e fala um bom dia, não, que bom dia o quê? Por quê? Então a gente tem que ser menos também, mais tolerante e menos chato. E Deus me indagou isso, quem você é, nessa passagem. E o testemunho de João, aqui é um testemunho, tanto que a gente lê no começo do versículo 19, assim, este foi o testemunho de João. E foram enviados sacerdotes lá de Jerusalém para perguntar quem era ele que estava batizando nas águas, né? E eu acho que a gente já ouviu falar de crise de identidade. O que é crise de identidade, né? Crise de identidade é quando a gente acha que é uma pessoa que a gente não é, ou que a gente acha que já foi um dia alguém que também a gente nunca foi, ou que a gente quer ser tanto alguém que a gente fala que é. É meio confuso, né? Mas é verdade. Crise de identidade é isso, é uma coisa que a gente acha tanto que a gente é uma pessoa, mas não é. A gente não pensa que a gente é, mas a gente é. Isso é uma crise de identidade. E a gente vê aqui que João Batista não tinha crise de identidade. Isso é claro, né? Nesses versículos. E o texto relata para a gente uma comissão de fariseus que chegou com uma dúvida, que estava atormentando, porque a gente viu quanto que eles indagaram ele, quem que ele era. Se ele era ele era João, que João? João Batista? João Messias? O Messias? O profeta Elias? Ou o profeta que Moisés falou no Velho Testamento, né? E ele deixou os fariseus um pouquinho mais confusos. Eu não sou o Cristo, ele respondeu. Eu não sou Elias, eu não sou o profeta.
E eles ainda suplicaram, a gente viu, né? Por favor, diz pra gente, a gente precisa ir com uma resposta. E uma coisa que a gente tem que se preocupar é quem nós somos, né? A gente tem que saber quem nós somos para saber que imagem a gente está passando. O que a gente está fazendo para as pessoas? A gente muitas vezes repara muito, a gente sempre repara nos outros. Mas olhar no espelho e ver quem nós somos de verdade é bem difícil. É fácil a gente olhar no espelho, é fácil a gente olhar para o outro e falar, o outro faz isso, o outro faz isso, o outro faz isso. Mas a gente se olhar no espelho e ver o que a gente é muito difícil, né? O que existe são pecados diferentes. O pecado do outro pode ser diferente do seu, mas não significa que o seu pecado seja maior ou menor que o dele, né? E nem que o dele é maior do que o seu. Existem pecados diferentes e a gente tem que vigiar em relação a isso, a ver quais os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, para depois nos preocuparmos o que vamos passar para as pessoas, né? Primeiramente, vamos observar no verso 12. Vamos ler lá o verso 12 do primeiro capítulo mesmo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses somos nós. Eu creio que todos aqui, amém, somos filhos de Deus. E a primeira coisa que a gente sabe é que nós somos filhos de Deus. E que nós entendamos que, sendo filhos de Deus, nós temos que refletir a imagem de Cristo. É a primeira coisa que a gente pensa, né? E em segundo lugar, quando nos tornamos filhos de Deus, Cristo nos deixa marcas. Não tem como a gente se converter a Cristo, conhecer a Cristo como Senhor e continuarmos na mesma vida, e termos os mesmos costumes, e viver do mesmo jeito do que antes, né? Nós nos convertemos e temos mudanças na nossa vida. E a primeira delas, eu vou abordar duas aqui. A primeira delas é a marca da humildade. Quando a gente serve ao Senhor, não tem como a gente ser soberbo. A gente vê muito cristão soberbo, amém? Acho que todo mundo já viu cristão soberbo por aí. Mas é uma coisa que vai contra a palavra do Senhor. Um certo rabino, Josué ben Levi, disse: um discípulo deve executar para o seu mestre qualquer serviço que um escravo faz para o seu dono, exceto desamarrar as suas sandálias. Isso deixa bem claro para a gente o que a gente leu no versículo 27 aqui, né? Assim, explica bem o versículo 27. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. É isso que é sermos humildes. Nós temos que servir ao Senhor com toda a nossa força, temos que servir ao Senhor com todo o nosso ser. Muitas vezes é muito mais do que você falar de Cristo para uma pessoa, mas você ir lá, chorar com a pessoa, se alegrar com a pessoa, abraçar a pessoa, estar do lado das pessoas. É muito além do que a gente prega de Cristo. Porém, a gente é abaixo de Cristo. Nós não somos dignos disso. Amém? A Bíblia nos dá outros versículos falando sobre a soberba, como ela causa ruína na nossa vida. Provérbios diz assim, Provérbios 16, quem quiser abrir, senão também eu vou ler aqui. Provérbios 16, versículo 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Não tem como nós servirmos ao Senhor e sermos soberbos, sermos gananciosos, sermos altivos, se sentir superior ao outro. É como eu falei, o meu pecado só é diferente do meu irmão, mas eu peco tanto quanto o meu irmão, né? Tiago também nos dá uma palavra sobre como seria a nossa vida sem o Criador. Vamos ver lá, em Tiago. Capítulo 4, versículo 14, diz assim:
Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O que somos nós nessa terra, né? Quantas pessoas nós temos nessa terra que a gente é mais um grãozinho de areia aí nesse imenso mar. Com a soberba, com a arrogância, não estamos refletindo as marcas de Cristo, as marcas do Criador. Somos o que as pessoas veem em nós. E como lidamos com os outros, somos como lidamos com adversidades da vida, né? As pessoas veem em nós algo que é o que nós passamos. É o que eu falei, existem as pessoas que veem além, mas a gente não está falando dessas pessoas, né, que veem algo que a gente não é. Estamos falando da normalidade, da rotina, né? Que é o que nós passamos. A pessoa, o que você é? A pessoa acusadora? A pessoa que se acha superior, que não tem nada para aprender? O que você é com os seus amigos? Como que você trata seus amigos? O quanto você cuida deles, da sua família? O quanto você está presente? É isso que nós mostramos. Eu não vou me sentar na mesa com fulano. Fulano fala tanta besteira. Quem que nós somos para se sentir superior? Mas fulano está com uma vida toda torta, toda errada. Como é que eu vou compartilhar dessas coisas com ele? Nós também temos uma vida errada. O meu pecado só é diferente do meu irmão. Não é o mesmo, mas é pecado do mesmo jeito. Então, nós temos que descobrir quem nós somos, o que nós fazemos, né? Certamente nós somos, no mínimo, indignos de desatar as correias das sandálias de Cristo. Isso nós temos certeza. Segunda marca de Cristo, né, na nossa vida, é a marca da voz profética. E aí a gente viu, né, lá os fariseus insistindo com João Batista, quem ele era. Por favor, não nos deixe sem resposta, nos digam. E João finalmente respondeu, lá no versículo 23, a missão dele nessa terra, que é assim: João respondeu com a voz do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Eu demorei um pouquinho para entender esse versículo, confesso, que foi lendo essas devocionais que foi explicando para mim. Mas o João se diz a voz a anunciar a passagem do Senhor, do Messias, uma voz a soar no deserto. Ele vem, prepare-se, né? Pois bem, essa é a nossa missão, é a mesma que a de João Batista. Todos que se tornam filhos de Deus devemos anunciar o poder de Cristo, devemos anunciar que Ele veio nessa terra para mudar a sorte minha, a sorte sua, a sorte de todos que nos rodeiam, todos aqueles que necessitam dEle, e mudar a sorte daqueles que estão no deserto, porque aqueles que não conhecem a Cristo, por melhor que a gente olhe e fale, não, fulano vive tão bem, é tão, né, um cara tão gente boa, tão alegre, tão feliz, ele vive num deserto. Todo aquele que não conhece a Cristo. Eu convivo com pessoas ao meu redor que a gente ri, bate papo, é amigo, sabe? Está junto na mesa, mas a gente vê o quanto é sedento de Cristo e as pessoas em si mesmo não sabem disso, né? Só depois que eu achava que eu era plena. Eu tinha uma casa, lógico, tinha problemas na minha infância, tive problemas com meus pais, como acho que todo mundo tem, mas eu achava que minha vida não tinha nada de errado, não fazia nada de errado, não vivia nada de errado, né? Fazia só o que a molecada toda fazia, não fazia nada demais, mas eu vivia num deserto. Assim que a presença do Senhor se encheu, se transbordou na minha vida, eu falei, meu Deus, como eu era, como eu existia sem o Senhor, né? Assim como a gente viu em Tiago. E devemos anunciar a todo tempo, para todos aqueles que vivem na sombra, que vivem na secura do deserto, a buscar esse Senhor Jesus, né? O Senhor, que Ele virá ao nosso auxílio, é só a gente clamar, é só pedir. As pessoas muitas vezes vêm a nós, pedem, pelo menos eu passo por isso, até pela internet muitas vezes, aliás é muito pela internet, pelo Facebook, vindo a nós, clamando, pedindo um auxílio, pedindo um socorro, sendo que o socorro está ao alcance de todos nós. Nós devemos orar um pelos outros, ajudar o outro a buscar ao Senhor também, mas a gente também tem que ensinar os outros a buscar. O Senhor Jesus, Ele está aí disponível a todos nós, para todo aquele que invocar o seu nome verdadeiramente, Ele vai ministrar da sua palavra, Ele vai derramar da sua palavra. E essa noite eu queria deixar essas perguntas para nós. Quem que você é? Quem nós somos?
Se nós somos filhos de Deus, que marcas estão na nossa vida? Quais as marcas que Cristo deixou na nossa vida? O que a gente tem deixado de marca nossa neste mundo, né? Nós temos vivido como? E eu vi uma historinha, estava lendo na internet esses dias uma historinha, que era assim, era de um gato que estava passando, e ele certo dia passou em frente a uma igreja, ouviu uma música e tal, aí ele entrou. Aí ele ficou aqui, ele foi bem recebido, o gatinho, deixaram o gatinho foi bem recebido, foi ficou o culto inteiro, gostou, viu que, né, foi acariciado, foi cuidado, e aí ele foi embora. Aí, na outra semana, voltou o gatinho, porque ele gostou, né, foi bem recebido, aí ele voltou. Aí ele ficou durante o culto inteiro, tal, foi bem recebido, ficou com todo mundo e foi embora. E na outra semana ele apareceu de novo, e na outra ele foi aparecendo. Então, foi passando os meses, o gatinho estava em todos os cultos. O gatinho participava de todos os cultos, porque ele era muito bem recebido por todos, né? Mas aí a gente se pergunta, o gatinho era bem assíduo, né? A gente vê que o gatinho estava em todo o culto, mas o gatinho tinha Cristo? O gatinho tinha comunhão? O gatinho pregava do Evangelho? O gatinho participava da comunhão de Cristo nos louvores, na intercessão? O gatinho aconselhava? O gatinho ministrava da unção de Deus? O gatinho levava o amor de Cristo para as pessoas? Não, a gente vê que não. O que nós temos sido na casa do Senhor, né? Nós somos meros gatinhos que vêm todo domingo? Ou nós somos verdadeiros discípulos do Mestre e que sai daqui, porque aqui dentro é uma maravilha, eu sou muito abençoada, eu recebo do amor de Cristo, recebo da palavra, mas sai daqui, nós somos igual o gatinho, esperamos só no próximo domingo para receber do Senhor de novo, para falar do Senhor de novo, né? O que nós temos sido? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por mais este dia na tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Senhor ministrar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos confrontar, Senhor, em quem nós somos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nunca nos deixar na mão, nunca, Senhor, desistir de nós, Senhor, e trazer a palavra que nós precisamos ouvir, Senhor. Oh, Deus, nós te agradecemos pelo cuidado conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por nos ensinar coisas novas, nos ensinar, Senhor, mais de Ti, Senhor, nos ensinar a buscar o Senhor melhor, Senhor, ensinar, Senhor, a gente a conhecer mais o Senhor e ministrar mais as pessoas do Senhor. Nós possamos ter essas marcas do Senhor, termos a humildade, Senhor, de saber, Senhor, que o nosso lugar nessa terra, Senhor, é abaixo do Senhor, oh, Senhor, e escravos, Senhor, e servos uns dos outros neste lugar, Senhor, que nós possamos saber servir, Deus, aprender a servir com o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nos dá também autoridade espiritual, Pai, nos dá intrepidez do Teu Evangelho, Pai, que nós possamos, Senhor, sair deste lugar, Senhor, cheio do Teu Espírito, Pai, com a certeza, Senhor, que o Senhor virá nos acompanhar, e onde quer que nós entrarmos, a Tua presença entrará primeiro, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos fazer diferença nessa terra, Pai, não nos tornando crentes chatos, mas nos tornando crentes verdadeiros, Pai, discípulos verdadeiros do Senhor, Pai, não, Senhor, nos tornando cristãos da palavra viva, mas que nós possamos nos tornar cristãos verdadeiros adoradores do Senhor, onde carregam consigo a Bíblia, Senhor, a palavra verdadeira, transformadora, Pai, que nós possamos, Senhor, auxiliar a todos, Pai, a todos que estiverem ao nosso caminho, Senhor, e em primeiro lugar, Pai, que nós possamos auxiliar a nós mesmos, Deus. Oh, Pai, eu sei que tem pessoas neste lugar que necessitam deste auxílio, Deus, e que, Senhor, nós estamos juntos para nos auxiliar, mas que o Senhor Jesus transborde no coração dessas pessoas, Pai, e que o Seu autoconhecimento venha à memória de tudo aquilo que o Senhor já ensinou, Deus, e venha ministrar no coração, Senhor, dos Teus servos, Pai, tudo aquilo que for necessário mudar, Senhor, não são homens que dizem, Pai, mas é o Senhor que vai dizer, Deus. Oh, Senhor, tudo aquilo que é necessário fazer de diferente,
tudo aquilo que é necessário falar, Senhor. Oh, Senhor, dá autoridade, Senhor, para essas pessoas, Pai. Oh, Senhor, dá coragem, Deus. Acima de tudo, eu clamo por coragem, Pai. Coragem, Senhor, de abrir a boca. Oh, Senhor, se for necessário, pedir desculpas, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, revela os corações, Senhor. Revela, Senhor, da tua verdadeira vontade, Senhor, sobre a vida de cada um deste lugar, Senhor. Oh, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter coragem, Pai, ao sair deste lugar, Senhor, não para falar do Senhor, oh, Senhor, mas tenhamos coragem, Senhor, de nos sermos mais humildes, Pai, nos abaixar diante dos nossos erros, reconhecer os nossos erros e as nossas falhas, Pai, que nós possamos, Senhor, sair daqui transformados pelo Senhor, que o Senhor traga a memória, Pai, de cada um deste lugar, Senhor, oh, Senhor, a transformação que o Senhor fez na vida, oh, Senhor, o Senhor tirou cada um de nós do deserto, o Senhor nos tirou, Pai, do lamaçal do pecado, Pai, e que nós possamos lembrar, Senhor, deste dia, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor cuida de nós e nos trouxe neste lugar para nos trazer a memória, Pai, aquele dia da nossa salvação, Pai. Nós somos gratos, Senhor, pelo Senhor estar aqui, nós somos gratos, Senhor, pelo que nós estamos fazendo, Pai, dando um passo para ouvir da Tua palavra, oh, Senhor, e que nós possamos continuar caminhando, Senhor, na Sua direção, Deus, caminhando, Senhor, na direção distante desse mundo e mais próximo do Senhor, Deus. Oh, Senhor, dá intrepidez, Senhor, para todos que estão neste lugar, aonde quer que estejam, Senhor, que o Teu amor venha acompanhar, que, Senhor, a Tua autoridade espiritual venha acompanhar, Senhor, pois não é na nossa força que nós vamos vencer este mundo, mas é na Tua força, Pai. Então reveste cada um dos Teus servos, Senhor, onde quer que eles estejam, Pai. Eu não sei se o campo de batalha é nos seus lares, ou, Senhor, é no seu trabalho, Senhor, mas reveste, Senhor, cada um deles, e que onde quer que eles estejam, o que quer que eles estejam fazendo, a Tua presença, Senhor, venha a ser superior a todas as intenções malignas ao redor deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, que nenhum mal, Senhor, venha cair sobre a tenda de cada um deles, Pai, sobre a sua vida e sobre a sua família, Pai, em nome de Jesus. Reveste, Senhor, as suas casas, reveste as suas famílias, Pai. Oh, Senhor, livra as suas famílias, Senhor, de todo o perigo, de todo o mal, de toda a artimanha, de toda a cilada do maligno. Senhor, se naquele trajeto que essas pessoas vão pisar, Pai, estará o perigo, ah, Deus, desvia deste perigo, desvia do pecado, Pai. Se neste caminho eles irão pecar, Pai, ah, Deus, muda o caminho, faz brilhar a Tua luz, Senhor, e que eles desviem do pecado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, venha a ser semeada, Pai, em cada coração que eles encontrarem, Pai. Oh, Senhor, talvez não com palavras, mas com atitudes transformadas, com corações transformados, com o brilho no olhar, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua presença venha acima de tudo nos transformar e nos revestir, Senhor. Reveste-nos, Senhor, com o Teu poder. Oh, Deus, dá, Senhor, também nesta noite, Pai, oh, Senhor, dons, Pai. Todos nós temos um dom, todos nós temos algo para fazer, todos nós temos algo para receber do Senhor. Oh, Senhor, que nós nunca desistamos, Senhor, de buscar esses dons, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Derrama, Senhor, na vida, Senhor, dos Teus servos, Pai, dons, Senhor, dons de revelação, dons, Senhor, de cura, dons de profecia, Senhor. Eu não sei quais os dons que o Senhor tem, dons de línguas, Pai. Eu não sei quais os dons que o Senhor tem para os Teus filhos, Pai, mas o Senhor sabe, Senhor. E, Senhor, dá, Senhor, sede de buscar esses dons, pois, Senhor, a Tua palavra nos garante, Senhor, que se nós buscarmos, Senhor, de verdadeiro coração, o Senhor não nos deixa, Senhor, na mão. O Senhor concede os nossos desejos, Pai, e que nossos desejos nessa noite sejam transformados, Senhor. Sim, Pai, nós desejamos coisas materiais, mas que os nossos maiores desejos sejam, Senhor, estar cheios da Tua presença, nossas vidas, que nós queiramos essas coisas, Pai, que nessa noite nós saiamos com esses desejos, Pai, Senhor, de receber mais do Senhor, Pai, receber mais para poder dar mais do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Deus, eu oro, Senhor, a Ti e agradeço, amém. Vamos aplaudir ao Senhor.